de acordo com o Guinness, o livro dos recordes, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, com mais de 5 bilhões de cópias vendidas, sem contar com os mais 423 milhões de downloads até 2020 na YouVersion, a Bíblia digital. Ela influenciou muitas obras de arte e até outros livros. A Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, que foram escritos em hebraico e aramaico. 27 são no Novo Testamento, que foi escrito em grego. A Bíblia demorou mais de 1.500 anos para ser escrita. Mais de 40 autores, alguns desconhecidos, alguns profetas, testemunhas visuais da vida, morte e ressurreição de Cristo. A Bíblia tem 3 características: a unidade, a inerrância e a revelação. O que a unidade significa? A unidade significa que a Bíblia tem uma única mensagem. Ela conta uma única história. Você sabe qual história é essa? Sim, como Deus ama o mundo. Isso mesmo. E ela também mostra como a gente pode se aproximar do Criador. Sim, mas como um livro que foi escrito há mais de 2.000 anos atrás por mais de 40 autores pode contar uma única história? Por conta da inspiração divina. Mas o que é a inspiração divina? É como se Deus contasse a história no ouvido da pessoa. A pessoa escreve do jeito dela, com as palavras dela, com o estilo dela. Mas a história, ela é inspirada por Deus. Você sabia que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta um problema? Qual é? A separação do homem de Deus, através do pecado. O que é pecado? Pecado é tudo que afasta a gente de Deus. Mas a Bíblia é tão legal que ela também dá uma solução para esse problema. Qual é a solução? A solução é a libertação através do sacrifício de Jesus Cristo, que absorveu todos os pecados do mundo. Você sabia que a Bíblia toda é a palavra de Deus? Ela não é um conjunto de livros isolados. Por isso que a gente fala da unidade. O que é a inerrância? Inerrância é bem facinho. Quer dizer que a Bíblia nunca está errada. Como? Nada? Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Sabe, às vezes até parece que a Bíblia está errada. Mas isso pode ser por conta da nossa limitação humana em entender a parte espiritual. Também porque às vezes a Bíblia usa linguagens de aparência, parábolas, paráfrases. E uma coisa bem importante, o contexto histórico. Sempre que a gente for ler algum versículo, a gente tem que imaginar o que aquele autor queria dizer para aquelas pessoas daquela época. Como eu nem era nascida ainda. Por isso que a gente estuda a história, para entender o que acontecia naquela época. O que é a revelação? A revelação quer dizer que a Bíblia revela, com detalhes, quais são os planos de Deus para a gente. Qual a relação que Deus quer ter com a gente. Você sabia que se você ler o Antigo Testamento, que foi escrito muitos anos antes de Jesus Cristo nascer, lá conta com detalhes a vinda de Jesus, até como ele ia ser crucificado? Mas como que eles sabiam? Por conta da revelação. Deus revelou para aqueles profetas essa verdade. E a Bíblia, ela é um livro profético. Ela mostra coisas pra gente. Que interessante. Recapitulando, a Bíblia, ela conta uma única história, ela nunca está errada e ela revela os planos de Deus. Agora, se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no nosso canal Teologia Legal!